Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, viu? Vamos para mais uma aula de história e hoje vamos estudar da página 19 até a 24. E lá na página 24 vocês têm uma atividade avaliativa que vocês devem fotografar e nos enviar, ok? Bom, antes de começarmos, vamos retomar um pouquinho da aula anterior e sempre lembrando que qualquer dúvida vocês podem nos chamar, ok? Às vezes nós somos um pouco sucinto nas aulas, mas é para que ela não fique muito extensa, mas nós sempre deixamos muito claro que qualquer dúvida vocês podem nos chamar, certo? Bom, então na aula anterior de história, entramos na unidade 4, né? E falamos sobre cultura e lazer, que são as formas de diversão das pessoas, né? Bom, falamos lá sobre o circo, sobre os espaços de lazer das cidades, que são as praças, né? Falamos sobre o coreto, onde as bandas musicais se apresentavam, e falamos também sobre o rádio e o cinema. E para começar, hoje, na página 19, nós vamos falar sobre o teatro, né? Não esqueçam de colocar a data na página, certo? Bom, o teatro veio lá da Grécia Antiga, vocês sabiam? Então vamos começar a nossa aula? Se estivéssemos todos juntos na sala de aula, como que faríamos com essa aula? Cada aluno iria ler um parágrafo e imediatamente já colocaríamos as nossas dúvidas, a professora faria a explicação, né? Mas infelizmente isso não é possível agora e fica difícil nós adivinharmos qual é a dúvida que vai surgir. Por isso, nós tentamos da melhor forma possível. Mas, se mesmo com a explicação ficar alguma dúvida, pode nos chamar. Então vamos lá. Hoje é dia de teatro. Há muito tempo, muito antes de existir o rádio, o cinema ou a televisão, as pessoas já aprendiam e se divertiam com o teatro. Essa forma de arte surgiu na Grécia Antiga. Bom, então vamos lá. Vamos destacar o que é mais importante nesse parágrafo. Então, o que está dizendo aí? Que o teatro. Então, circulem para mim aí a palavra teatro. E onde que nasceu o teatro? Surgiu essa forma de arte, surgiu lá na Grécia Antiga, né? Então, destaquem isso, porque isso é importante, certo? Quem não tiver marca-texto pode fazer com um lápis de cor ou até mesmo com o lápis de escrever, certo? Então, o teatro, essa forma de arte, surgiu lá na Grécia Antiga. E antigamente as pessoas usavam essas máscaras gregas. Vocês podem até pesquisar lá no Google, lembrando que o Google, sempre que usado, deve ser com acompanhamento de um adulto. Existem muitas formas de máscaras gregas. Pesquisem lá, vocês vão ver. Tem uma mais linda do que a outra. Continuando então, vamos para o próximo parágrafo. Aqui, olha, acompanhem comigo, façam a leitura. Naquela época, os gregos encenavam comédias e tragédias em palcos circulares, onde, além de atores, coro e orquestra se apresentavam. Então, vamos destacar o que é mais importante nesse parágrafo. Então, o que está dizendo aí? Que os atores encenavam comédias e tragédias. O que são comédias? É aquilo que nos faz rir, né? Que é engraçado. E o que é tragédia? Tragédia é o que é trágico, o que é triste, né? Como que eram os palcos que fala aí? Circulares. E também tinha o coro. Agora, o que é coro? Tá aqui, ó.
Vamos ler juntos? Aqui, ó. Vamos lá? Então, coro. Grupo de artistas que usavam máscaras e participavam de peças teatrais, cantando e dançando. A atuação desse tipo de grupo ocorreu em diversos momentos da história. Bom, continuando, vocês têm aí agora imagem de dois teatros, esses aqui, ó. Eu quero que vocês observem e me digam o que eles têm, quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois teatros. Me falem, observem aí. Tem aí, olha, aqui à esquerda, o Teatro de Epidáureo, em Argólia, na Grécia. Este aqui. Este aqui, certo? Depois, do outro lado, à direita, tem o Teatro Municipal na cidade de São Paulo. E aí, observem quais são as semelhanças e as diferenças dos dois. Observaram? Conseguiram perceber alguma diferença? Então vamos lá. O Teatro de Epidauro, né, esse lá da Grécia Antiga, as apresentações ocorriam lá a céu aberto e as pessoas se acomodavam ao redor do palco em arquibancadas de pedras. Já no teatro contemporâneo, né, no teatro de hoje, as pessoas se acomodam em cadeiras confortavelmente, né, como esse aí de São Paulo. E assistem às apresentações em um ambiente fechado, protegidas do calor, do sol, do frio, da chuva, né? Olha só. Então, agora vamos para a sessão Aprender é Divertido. Aqui, ó, acompanhem comigo. Nas apresentações teatrais gregas, era comum os artistas usarem máscaras. Destaquem isso. Destaquem esse parágrafo, porque é importante também, certo? Com marca-texto ou com lápis, mas destaquem. E vamos continuar. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar lá do material de apoio uma máscara grega que tem lá. E vão pintar bem bonito e vão nos enviar. Tá? Vamos ver qual é a máscara que vai ficar mais bonita. Se vocês quiserem, podem pesquisar, como eu já falei, com o auxílio de um adulto, tipos de máscara grega. Lá no Google tem um monte, tá? E fazer uma bem bonita, ok? Então, vamos recapitular o que nós aprendemos sobre o teatro. Onde começou o teatro mesmo? Lá na Grécia Antiga, né? E lá no começo, os gregos, eles encenavam o quê? Comédias e tragédias? Isso mesmo, né? E lá no Teatro de Epidáureo, como que era? A céu aberto, né? E hoje em dia os teatros são muito mais confortáveis, né? Isso mesmo. Então já vimos sobre o teatro, outra forma de lazer e cultura. Nós vamos para a próxima página, página 20, e falar sobre uma paixão nacional. Uma paixão nacional. Quem sabe me dizer qual é? O futebol. E vocês sabiam que o futebol não nasceu no Brasil? O futebol nasceu lá na Inglaterra, mas se tornou, né, a paixão nacional. Bom, então vamos lá. Acompanhem comigo, coloquem a data de hoje na página e vamos começar. Um esporte que encanta gerações. Uma das formas de lazer mais populares no Brasil é o futebol. Há pessoas que preferem assistir aos jogos, outras só pensam em jogar. Esse esporte é praticado por crianças e adultos, tanto meninos quanto meninas, o que pode ocorrer em campinhos ou em estádios. Apesar dessa popularidade, nem sempre existiu futebol no Brasil. Olha só, agora nós vamos ver quem trouxe o futebol para o Brasil. Acompanhem comigo, próximo parágrafo aqui.
ok? Há pouco mais de 100 anos, um brasileiro chamado Charles Miller trouxe da Inglaterra 2 bolas e um livro de regras do futebol. Vamos destacar esse parágrafo, então, porque ele é importante, né? Ele nos diz quem trouxe o futebol para o Brasil, que é o Charles Miller, e que ele trouxe também 2 bolas, que era o que é usado, né, para jogar o futebol, e como que se deve jogar, que são as regras, né? Então, destaquem isso. Peguem um marca-texto ou um lápis de cor e destaquem esse parágrafo, por favor. E vamos continuar. Olha só, aqui, nesse parágrafo. Assim começava a história dessa prática no Brasil. Inicialmente, esse esporte era praticado apenas por pessoas ricas, mas, com o tempo, tornou-se muito conhecido entre a população. Destaquem esse parágrafo também, ok? Olha só, destaquem todo esse parágrafo, ok? Com marca-texto ou com lápis de cor, né? E aí tá dizendo que antigamente só os ricos jogavam futebol, né? Mas com o passar do tempo, as pessoas foram conhecendo, todas as pessoas foram conhecendo e tornou-se a paixão nacional. Então vamos lá, a próxima sessão, compreendendo a história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa paixão nacional. Olha só, observe essa imagem. Então tem aí uma imagem, né? Observem e me digam, essa imagem, ela é antiga ou atual? O que vocês acham? Ela parece antiga? E o que pode comprovar isso? O que pode comprovar que essa imagem é antiga? Se vocês observarem aqui do lado, tem uma legenda e tem a data que essa foto foi tirada, olha, em 1940, né? E onde que foi tirada? Olha só, essa foto é da Sociedade Esportiva Ipiranga, anos 40, em Rio Negrinho, Santa Catarina, né? Então vamos observar mais uma vez essa imagem. Hoje em dia, me digam, os jogadores ainda se vestem dessa forma? Observem a cabeça dos jogadores. Nessa imagem não tem só jogadores, né? Tem outras pessoas também. Mas os jogadores, eles têm alguma coisa na cabeça? Hoje em dia se joga com alguma coisa na cabeça? Então vamos continuar para, com base nessa imagem, responder algumas questões. Então, olha só, aqui, ó. Estou aqui agora. Com base na sua observação, faça o que se pede a seguir. Atividade A. Pinte o quadradinho que indica o número de jogadores retratados. Bom, tá pedindo para pintar, mas se você quiser garantir por enquanto e só fazer um X também pode, viu? E aí, então pinta a quantidade de jogadores. Observe que nessa imagem, nessa foto, não tem só jogadores, ok? Depois B, questão B. Aqui, ó. Indique uma diferença entre o uniforme dos jogadores do passado e o uniforme de jogadores usados nos dias atuais. O que é diferente? O que vocês observam de diferente nessa imagem, né? Que nós já falamos que ela é antiga, lá de 1940. O que tem nos jogadores que é diferente dos uniformes do dia atual? Anotem aí que vocês observarem. Bom, então vamos retomar o que aprendemos sobre o futebol, essa paixão nacional. Quem trouxe mesmo o futebol para o Brasil? O brasileiro chamado Charles Miller, né? E o que mais ele trouxe? 2 bolas e o livro de regras do futebol. Inicialmente, quem jogava futebol somente?
somente os ricos, né? Mas depois foi se tornando um esporte popular. E hoje em dia, a paixão nacional. Bom, continuando, vamos lá para a página 21, aqui. E vamos falar sobre uma outra forma de lazer. Bom, nessa atividade, depois vocês vão recortar essa lapela aqui, ó, e vão colar no caderno, embaixo do cabeçalho e da rotina do dia, e vão colocar o nome das peças do jogo de xadrez, que é um jogo de mesa também, né? Um jogo de tabuleiro, um jogo de mesa. Para facilitar essa atividade, nós vamos enviar a imagem das peças com os seus nomes, com seus respectivos nomes, ok? Então vamos começar. Vamos lá. Jogos para aprender e se distrair. Em outros tempos, as pessoas também se distraíam com jogos de mesa. Você já disputou jogos de mesa com familiares e amigos? Já? E aí? Observe essas imagens. Então, tem aí, olha, a imagem do dominó, do futebol de botão e também do xadrez. Olha aí o xadrez. São lindas as peças do jogo de xadrez, né? E ele tem muitas regras, mas é muito gostoso de jogar, né? Bom, então agora, vamos lá para as atividades. Atividade número 1. Dominó, futebol de botão e xadrez. O que esses jogos têm em comum? O que vocês podem nos dizer, anotar aí que esses jogos têm em comum? Onde eles são jogados? Como eles são jogados? Podemos jogá-los em cima do quê? Né? Anotem aí. Atividade número 2. Você costuma realizar atividades semelhantes às mostradas nas imagens? Em que momentos? Essa é uma resposta pessoal, ok? Se lembrem que resposta começa com letra maiúscula. E aí, atividade número 3, que é aquela que eu já fiz a explicação anteriormente. Então, geralmente, as peças do jogo de xadrez fazem referência à época dos castelos medievais. Então, recorte as imagens de peças da lateral desta página e cole-as no caderno. Depois, com a ajuda de um adulto, pesquise o nome de cada peça do xadrez. Nós já vamos enviar, viu? Nós vamos enviar as peças e os respectivos nomes em uma imagem, ok? Então, vamos recapitular os jogos para aprender e se distrair. Falamos nessa página, sobre os jogos de mesa, também conhecidos como jogos de tabuleiro, né? Isso mesmo, muito gostoso esse tipo de jogo. Bom, agora nós vamos lá para a página 22, que é aqui, ok? E vamos falar sobre uma coisa muito gostosa. Excelente forma de cultura e de lazer, a leitura. Ah, que delícia! Eu sempre tenho um livro na cabeceira da minha cama, todos os dias antes de dormir, pelo menos 1 ou 2 páginas eu costumo ler. Agora eu estou lendo, por exemplo, uma versão do Pequeno Príncipe, junto com a minha filha. Então vamos lá, acompanhem comigo a leitura, vamos começar. Façam a leitura digital com o dedinho ou com a régua e não esqueçam também de colocar a data em todas as páginas. Então vamos lá, primeiro parágrafo, ok? A leitura nos acompanha em grande parte do dia. Por exemplo, na hora do café da manhã, quando lemos os rótulos dos produtos que estão na mesa,
quando saímos de casa e nos deparamos com os nomes de ruas e avenidas, em muitas outras situações. Então, a leitura, né, nesse parágrafo nos diz que a leitura nos acompanha toda hora do nosso dia, né? Então, vamos prosseguir. Próximo parágrafo. Apesar da leitura fazer parte do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, em alguns momentos também pode ser uma forma de lazer. Pense em como é bom ir a uma biblioteca ou a uma livraria e encontrar um livro de nosso interesse. A nossa biblioteca, a Biblioteca Municipal, que fica lá no centro da cidade, perto da Praça de Santo Antônio, em frente à Igreja Matriz, ela fica ali na esquina, né? É muito rica. E lá tem alguns livros ainda de quando eu era criança, eu ia lá emprestar. Tem uma coleção chamada Poliana. Tem a Poliana menina, Poliana moça. Ah, são tão lindos esses livros. Quando voltarmos à vida normal, quando sairmos do isolamento, façam uma visita à biblioteca municipal, façam a fichinha, comecem a emprestar livros. É tão gostoso isso, né? Então, continuando, vamos para o próximo parágrafo. Aqui agora, olha. Acompanhem comigo, façam a leitura digital. Aventura, comédia ou terror. O que importa é o gosto do leitor. Após escolher o livro de preferência, o leitor precisa apenas de um lugar agradável e confortável para ler e dar espaço à imaginação. Então vamos para o Saiba Mais? Você sabia que podemos aprender sobre o passado com livros de literatura? Podemos aprender sobre tudo com os livros de literatura, né? Muitas vezes as histórias, mesmo as imaginárias, revelam hábitos e costumes de uma época. Com essas leituras, podemos conhecer um pouco do modo de vida e da cultura de sociedades de diferentes tempos e lugares. Ok? Então vamos recapitular essa página. O que nos disse essa página? Que a leitura é algo que nos acompanha no decorrer do nosso dia, né? E que é muito importante e uma excelente forma de cultura e lazer, né? Que existem livros de aventura, de comédia, de terror, não importa, né? Mas todos têm que ler alguma coisa todos os dias, né? Bom, então agora nós vamos falar sobre um outro tipo de leitura, que eu gosto muito, que são as HQs. Página 23. Coloquem a data de hoje e vamos falar um pouquinho sobre o universo das histórias em quadrinhos. As HQs, né? O universo dos quadrinhos. Você lê histórias em quadrinhos? Conhecidas como gibis ou HQs, as histórias em quadrinhos encantam adultos e crianças há bastante tempo. E aí tem um exemplo, né, de uma turminha muito conhecida, que é a Turma da Mônica. Isso mesmo. Quem escreve mesmo a Turma da Mônica? Maurício de Souza, né? Então, a Turma da Mônica, uma das mais populares histórias em quadrinhos do Brasil, né? E tem aí também o Tico-Tico, né? O Tico-Tico é uma das primeiras histórias em quadrinhos que já existiu, né? Olha só, no Brasil, a primeira revista em quadrinhos se chamava O Tico-Tico, criada há pouco mais de 100 anos. Além de histórias, essa revista continha passatempos e informações sobre a história do Brasil. Então tem aí, ó, a capa da revista O Tico-Tico, que foi a primeira revista em quadrinhos do Brasil, ok?
Bom, então, HQs, né? Vamos recapitular essa página. Quem não gosta de ler uma boa história em quadrinhos, né? Que delícia que é. Eu tenho muitos lá na minha sala de aula, as crianças sabem, e gosto muito de ler histórias em quadrinhos. Então, olha só, tem aí uma pesquisa. Atividade número 1. Converse com um adulto sobre as revistas em quadrinhos de outros tempos. Depois, peça a ele para responder a estas perguntas e registre as respostas. Essa semana nós já fizemos, né, uma pesquisa com alguém da nossa família e foi bem legal, não foi? Eu achei. Então vamos lá. Atividade A. Você lia revista em quadrinhos quando era criança? Quais? Então pergunte isso para a pessoa que você vai entrevistar. Se ela lia revista em quadrinhos quando era criança, e quais eram? E B. Em que momento você costumava ler histórias em quadrinhos? E depois compartilhem conosco, viu? Tirando foto e nos enviando essa pesquisa que você fez. Ok? Lembrando que resposta começa com letra maiúscula. E, gente, toda atividade que vocês fazem assim, vale nota, viu? A gente já aumenta uma notinha lá na média de vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a página 24, que é uma atividade avaliativa. Como eu já disse, essa página vocês têm que fotografar e nos enviar, ok? Então, vamos lá. Atividades. Acompanhem comigo a leitura. Mas, se mesmo não ficar claro, se mesmo com a explicação que eu farei agora não ficar claro, pode chamar que nós explicamos novamente. E também vocês podem retomar a leitura das páginas anteriores para responder, ok? Então, vamos lá. Atividade número 1. Aqui, ó. Acompanhem comigo a leitura. A respeito do lazer no Brasil em outros tempos, assinale V para as informações verdadeiras ou F para as informações falsas. Então, vocês vão colocar V se for verdadeiro e F se for falso, ok? Então, vamos lá. A primeira. As praças são espaços de lazer que existem há muito tempo nas cidades? Será que é verdadeiro ou falso? V ou F? Próxima. O teatro surgiu na Grécia Antiga. Naquela época, os gregos encenavam comédias e tragédias? Será? Isso é verdadeiro ou é falso? Depois, os primeiros filmes de cinema eram coloridos ou dublados? Retomem lá quando nós estudamos o cinema e digam se eles eram coloridos e dublados. Depois, no passado, as pessoas se reuniam para ouvir as histórias das radionovelas? Isso nós vimos na aula anterior também, quando falamos sobre o rádio. Retoma lá a leitura, que pode ser que não se lembre mais, né? O futebol sempre foi um esporte popular no Brasil? Sempre foi? Ou não? Com o tempo ele se tornou popular no Brasil? Retoma lá a leitura também onde fala sobre o futebol. Depois tem a atividade 2. Escreva o nome de 2 formas de lazer que você costuma vivenciar com seus amigos ou familiares. Essa resposta é pessoal, né, gente? Cada um vai responder da forma que costuma fazer aí na sua casa. Que forma de lazer você costuma vivenciar com seus amigos ou familiares? E não vamos pensar somente agora, porque agora nós estamos em isolamento social. Não estamos tendo essa forma de interação, né? Pensa lá quando estávamos sem o isolamento social. Como era? Ok? E depois, número 3, desenhe um tipo de lazer que você imagina que existirá no futuro. Faça um desenho bem bonito, bem caprichado, ok?
Bom, então essa página 24, é uma atividade avaliativa, tem que ser fotografada e enviada para a professora, ok? Qualquer dúvida pode nos chamar, certo? Não esqueçam também de colocar data em todas as páginas. Então, agora vamos fazer uma breve retomada de tudo que estudamos nessa aula. Então, nessa aula nós aprendemos sobre o quê? Aprendemos um pouco sobre o teatro, né? Que ele vem lá da Grécia Antiga. Depois vimos sobre o futebol, que foi trazido para o Brasil por Charles Miller, veio lá da Inglaterra e ele trouxe também 2 bolas e um livro de regras do futebol, né? Depois vimos um pouquinho sobre os jogos de mesa, também conhecido como jogos de tabuleiro. Tem os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro, né? Que é também uma excelente forma de lazer e cultura. Depois, a leitura, que é aqui que nos acompanha no decorrer do nosso dia a dia, né? Falamos também sobre as HQs, os gibis, né? E a primeira HQ foi o Tico-Tico, né? Ok? Bom, foi sobre isso que nós falamos nessa aula, sobre cultura e lazer, né? Gente, mais uma vez, qualquer dúvida pode nos chamar, ok? Fiquem com Deus. Beijos.